estamos aqui, os comitês populares de luta Rio Carioca, Feliz de Novo e Copacabana, para conversar com a arquiteta e urbanista, ativista das lutas urbanas, vereadora pelo PT no Rio de Janeiro e secretária de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos como União Moradia Popular e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, gestora pública, especialista em patrimônio cultural e mestre em urbanismo. Está aqui então para conversar conosco a vereadora e secretária de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. Seja muito bem-vinda, Tainá. Todos queremos te ouvir. Que maravilha, companheira. Gratidão, obrigada por essa generosa apresentação. Podia ter chamado a vereadora preta e petista do Rio de Janeiro. Eu teria vindo aqui ao microfone com muito orgulho. Pessoal, companheirada, boa tarde. Companheirada do PT, dos partidos aliados, do CPL de luta. Eu sempre começo agradecendo porque ontem nós tivemos a presença aqui no Lula Day, presença do nosso presidente com os ministros, com o Novo Brasil. E isso se deve a nós, a militância que honrosamente esteve aqui, estendeu as suas barraquinhas, as suas placas, seus estandartes, fez a resistência, o trabalho, o dever de casa. Pedimos o voto, honramos a nossa trajetória de partido militante que acredita no Brasil, que acredita na democracia brasileira. Estamos aqui reconstruindo essa tão combalida democracia. E eu quero começar por ontem, porque não foi qualquer cidade que fez o novo PAC e o lançamento do novo PAC. Foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que mais sofreu com a destruição, desmonte das políticas de infraestrutura do nosso governo. Nós lembramos bem do que era o Rio de Janeiro há 10 anos, há 12 anos atrás, a pujança de pleno emprego, a discussão de que sim, nós tínhamos o pobre com oportunidades, e isso foi destroçado pelo lavajatismo, pelo obscurantismo e pela negação das políticas públicas do PT, que é muito importante agora, gente, nesse novo governo, a gente encher o peito, inflar o peito, porque quem veio aqui lançar 1,7 trilhões para o Brasil foi o Luiz Inácio Lula da Silva, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É muito importante a gente dizer que este partido tem lado, tem preocupação com os mais pobres. O presidente Lula foi muito claro sobre isso. Eu quero falar para o empresariado. Quando ele enche o peito e fala, eu quero falar para o empresariado, eu quase, meu coração sai pela boca, porque ele fala com coragem, com uma altivez de dizer o seguinte: olha, vocês me colocaram na prisão, vocês me deram golpe, e eu estou aqui, generosamente, falando que vocês também fazem parte desse processo. É muito importante a gente chamar a companheirada do mercado, os banqueiros, o empresariado para a responsabilidade que eles têm. E olha que coisa, né? Um sujeito que podia ter raiva, que podia operar com ódio desses setores, está ali demonstrando uma altivez política, uma integridade política, só como um homem daqueles dos maiores líderes da América Latina. E eu quero falar do Rio de Janeiro, que tem um desemprego que puxou o desemprego nacional. O Rio de Janeiro não vai bem. Nós temos crises colocadas na população em situação de rua, uma das maiores populações em situação de rua do Brasil. A gente só perde para a cidade de São Paulo, esta é a nossa realidade. Nós temos aqui um dos maiores índices de emprego vulnerável, ou o análogo à escravidão, aquele emprego precarizado do iFood, do Uber. Nós somos recordistas disso. E temos o cenário da desindustrialização. É muito importante o presidente Lula falar da indústria, falar de uma outra forma de produzir,
colocar a agenda verde. Para mim, eu fiquei com o sorriso de ponta a ponta quando ele falou da necessidade de segurança e soberania energética, de segurança alimentar. A gente tem aqui um desafio na Secretaria de Meio Ambiente de falar dos mais pobres na agenda ambiental. Sim, o Partido dos Trabalhadores está preocupado com isso, reflete nisso, tanto no Ministério de Meio Ambiente e Clima, quanto o Ministério dos Povos Originários, quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto o Ministério da Fazenda. E foi o nosso ministro Haddad que convocou uma discussão sobre placas solares, biodigestores, como é que a gente insere os territórios vulneráveis, não só da cidade, mas do campo e da floresta, numa discussão de agenda devida, inserindo o meio ambiente e incidindo com forma mais profunda na questão da justiça e do justiçamento climático. Pessoal, não está fácil a nossa realidade. Vocês acham que eu não ia falar de 2024, né? É claro que eu vou falar de 2024. A gente tem um papel, vocês viram, de sermos o tambor de ressonância para o Brasil. Nós não podemos errar no cenário de 24. Nós perdemos, fomos para o segundo turno, naquela reta final ali, muito no estado e na cidade do Rio de Janeiro. O bolsonarismo está aí, com as joias, com os seus roubos, mas está vivo na cabeça da população. A cidade do Rio de Janeiro ainda está dividida. Então foi muito simbólico, muito significativo, o presidente Lula e seus ministros irem à Zona Oeste profunda, encararem o desafio de que, olha, esse território aqui não é da milícia, esse território é do Brasil, esse território do Rio de Janeiro, é recuperar a integridade política dessa cidade. Como nós vamos ousar fazer uma política pequena em 24? Como nós podemos abrir mão da Zona Oeste, da periferia da cidade do Rio de Janeiro, para a milícia, para a neomilícia da fé, como eu gosto de falar, porque não são evangélicos, tem que parar de falar que os evangélicos para isso, os evangélicos são aquilo. São os milicianos da fé que usam a fé do povo para tirar a comida do prato do trabalhador. E nesse sentido, quando a gente sai de Campo Grande, a gente fala do investimento na cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos saber bem como a gente vai caminhar no 24. E eu não gosto de falar de nome. Vocês sabem que a gente escolheu e nós incidimos numa política pragmática no governo do Eduardo Paes. E isso nos coloca num tamanho de dizer o seguinte: é preciso que o PT carioca seja o afiançador da recondução do presidente Lula em 2026. O Rio de Janeiro precisa ter governador em 2026. O Rio de Janeiro precisa... Nós não temos. O Rio de Janeiro precisa dizer o seguinte: um não para a política leviana das oligarquias do interior do estado do Rio de Janeiro. É isso! O PT carioca tem responsabilidade política sobre as pessoas e as crianças que estão morrendo. Perdemos uma criança hoje de 5 anos na Ilha do Governador, enquanto o governador lança muros numa via expressa da cidade do Rio de Janeiro, separando nós e eles. Nós não somos o partido dos nós e eles. Não é porque nós não morremos, não é porque nós estamos aqui conversando política na democracia do Largo do Machado, que nós vamos criar muros entre a periferia profunda que está abandonada na milícia e nós. Nós temos o privilégio de fazer política e pensar grande na responsabilidade que a gente tem. Mas agora, é de qualquer jeito que a gente vai pensar o 24? É a troco de nada e a toque de caixa que nós vamos falar do 26. Qual é o projeto do PT para a cidade do Rio de Janeiro e para o governo do estado do Rio de Janeiro? Quais são as nossas grandes pautas? Por isso que eu tenho me dedicado à pauta da cidade, à pauta da melhoria do nosso meio ambiente, à discussão de que nós podemos sim pensar em reflorestar e garantir vida, alimento, água para a nossa população. A SEDAI deixou um legado de 26 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não viu R$1 desse dinheiro. Nós precisamos falar sobre isso. O puxão de orelha que o presidente Lula deu no governador Cláudio Castro foi há pouco. Porque não é sobre apenas as balas assassinas da polícia não preparada dele. É a negligência com a política pública.
foi um desastre no enfrentamento ao Covid, porque parece que ele sofre de amnésia. Ele era vice do vice, até anteontem. Um sujeito que tem lado e que não é o lado do Partido dos Trabalhadores. Vou aqui afirmar, não gosto de fazer polêmica, vocês sabem que eu não brigo à toa nas redes sociais, mas eu fui contra e serei contra sempre, até o último ponto político que me resta, sobre o Castro Lula. Não tem Castro Lula. Isso é invenção de gente que não gosta do PT. Vocês me perdoem, mas a militância precisa falar sobre isso. Ter altivez de criticar esse tipo de política, isso não nos ajuda. E também não nos ajuda colocar a troco de nada outras candidaturas por aí, gente. Nós precisamos discutir em 2023 o projeto político do PT. O que o PT quer é transporte aquaviário, é casa para o povo, é urbanização de favelas, é debater o PAC, é garantir placa solar para pobre. O PT quer aumento para o servidor, o PT quer agente comunitário em favela. O que o PT quer? Se vocês querem ver Lula eleito e reeleito, construindo um país grande, com o Rio de Janeiro no novo protagonismo, bora construir a agenda do PT. Tudo nosso, nada deles, gente.